Olá, amigos da Rádio Fiscar. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico e Revista. Esse é o espaço da educação básica, né? A Rádio Fiscar, o Fiscar dá esse espaço que dificilmente se tem em outras rádios, né? Na educação básica, no ensino fundamental e médio, né? E aqui a gente traz alunos, vocês, colegas, etc., para falar sobre educação, né? Hoje, especialmente, nós trouxemos aqui alguns colegas, né? O Robson Favarito, não é isso, Robson? Robson e o Matheus Reis, né? Boa noite, Toninho. Não, é o programa. Desculpa. Não. O programa é à tarde. Ai, perdão, boa tarde, Toninho. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Agora, precisamos retomar então? É isso. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a situação precária, né? Que os professores estão vivendo, né? Agora vem aí uma PL, né? PL da morte, Da Toninho. morte, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E durante o programa também nós teremos aqui umas músicas, né? Executadas aí pelo Robson, para abrilhantar um pouco aqui, para não ficar só no papo. E aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Toninho, Tudo tudo bem. ótimo. Então, o que você me diz, Matheus? Então, Toninho, antes de mais nada, eu quero parabenizar aí, né? Vocês estão aí, o programa, você, o José Maurício, todos os professores e pessoas que colaboram direto ou indiretamente com esse evento tão especial para a educação, a educação, né? Para a projeção da educação na nossa cidade aí, né? E parabenizar você aí por estar aí mantendo esse projeto por tanto tempo, tá? E aí eu tenho um prazer muito grande de estar participando aqui. Né? E é isso, Toninho, eu sou professor, né, nas escolas municipais, e além disso eu sou um dos membros do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, da subsede daqui de São Carlos. Sou um dos conselheiros do sindicato. E uma das campanhas que nós estamos fazendo agora nesse finalzinho de ano letivo, né, é estar lutando contra esse projeto de lei número 920, apresentado pelo governador Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa de São Paulo, né? A gente, os movimentos sindicais, né, de todo o funcionarismo público do Estado de São Paulo, chama de PL da morte, né? Por que PL da morte? Porque é um projeto de lei que vai fazer um ataque frontal aí às políticas públicas, né, sociais, políticas públicas essenciais da sociedade, né, os serviços públicos de uma forma geral. Né? Então, saúde pública, educação pública, segurança pública será muito prejudicada com esse PL, né? E é sobre ele que a gente vai estar falando aí, tá? E o que é esse PL chamado PL da morte pelos os sindicatos aí dos servidores públicos? Né? É um projeto de lei número 920 de 2017, né? Que o governo do estado de São Paulo vai estar implantando aí como medida, né? Para que o governo federal negocie, né, renegocie a dívida que o Estado de São Paulo tem com a União, que atualmente é de 232 bilhões de reais. Né? Então, em 2016, né? Não, 2015, teve a emenda constitucional número 95 do governo federal. Né? Essa emenda constitucional número 95, na época chamada PEC do fim do mundo, né, quando ela era projeto de emenda constitucional, ela previa o quê? Previa uma medida de reforma na Constituição, que estabelecia o quê? Corte do investimento de recursos da União, né, durante 20 anos. Né? E aí, esses cortes, né, eles se desdobraram, esses cortes no nível da União, no nível federal, se desdobraram nas esferas estaduais e vão se desdobrar também na esfera municipal. E aí, um dos desdobramentos refere-se a isso, né? Para que os estados tenham renegociado a sua dívida com a União, ele tem que fazer alguns ajustes, né? E aí, esse projeto de lei no 920 que o governo do estado de São Paulo está implantando agora, ele é uma resposta a essa lei federal aí de 2015. Tá? Então é isso. E o que é Mas que o ele prevê? reajuste tem que ser necessariamente com funcionário público, com Sim, salário sim. de funcionário público? Perfeito, ótima pergunta, Tony. O ajuste ele tem que ser feito nos serviços públicos. O corte ele é direto, né? Ele é específico aí na área dos serviços públicos. Né? Então é esse que é o agravante. Né? O que é que o governo pretende com esse projeto de lei? Da dívida que hoje é de 235 bilhões, o governo pretende, durante 2 anos, conseguir quitar aí 15,6 bilhões. Tá? O projeto visa reduzir essa dívida de 232 bilhões em menos 15,6 bilhões. Né? E
o que é que ele vai fazer para poder reduzir isso nesses 2 anos? Fazer cortes absurdos, né, nos investimentos de serviços públicos essenciais. Conforme eu falei para vocês, saúde, educação, transporte, habitação, segurança pública, entre outros, tá? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que o governo federal, o governo do estado de São Paulo faz, com esse projeto de lei que ele está tentando aprovar na Assembleia Legislativa, vai fazer esse corte, né, em serviços públicos sociais, né, ele está querendo, por outro lado, né, fazer uma renúncia fiscal com setores empresariais, né, uma renúncia fiscal onde ele pretende aí reduzir, né, o valor de 178 bilhões dos cofres públicos, né? Ele pretende aí fazer isso, tá? Ele já reduziu isso desde 2002, ele vem fazendo, ele vem com uma política de renúncia fiscal desde 2002 em relação ao setor empresarial, e ele, atualmente, ele já fez uma redução de 178 bilhões, né? Ele deixou de arrecadar tanto impostos como o ICMS, como com o IPVA, e ele pretende aí nesses 2 anos reduzir aí com essa renúncia fiscal mais 25 bilhões de reais que ele vai deixar de arrecadar em impostos de empresas, tá? E aí o que é? Qual que é o mais agravante, né? Qual que são os setores empresariais que são favorecidos com essa renúncia fiscal? São 2 setores principais, né, que o governo do estado de São Paulo pretende favorecer. Ele pretende favorecer o setor sucroalcooleiro e o setor agropecuário, tá? Setor agropecuário da produção de carne bovina e de aves, tá? Por que ele acha que deve fazer isso? Ele acha que com isso ele vai agilizar a economia? Exatamente, o acordo é esse, né? Fazer essa renúncia fiscal para incentivar esses setores a gerar empregos, né? É como se fosse um estímulo que o governo dá para que os setores geram emprego. Só que a gente sabe que isso não tem surtido efeito, né? Porque mesmo com essa renúncia fiscal, né? Esses mesmo setores o governo do PT já fez isso e não deu certo também. Sim, não adianta, né? O setor empresariado ele não está muito preocupado com isso. O objetivo do setor do empresariado é manter os lucros, né? Então investir, né? Investir em bancos, né? Exatamente, né? Exatamente. E é uma coisa preocupante, né? Porque ao mesmo tempo que o governo vai retirar recursos dos serviços sociais essenciais, ele vai fazer uma renúncia fiscal, né? Uma renúncia de impostos para o setor empresarial, e é um setor empresarial que não está cumprindo com o seu papel na geração de emprego, né? Na geração de desenvolvimento. Você vê que atualmente o desemprego está em altíssima, né? E no estado de São Paulo, o número de desempregados oficialmente ele passa de 2 milhões de pessoas, né? Segundo dados do DIESE, né? Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos, Sociais e Econômicos, tá bom? Então é um problema muito sério, né? Existe meio que um contrassenso aí, e é por isso que o movimento sindical está contra, né? Está chamando esse projeto de emenda, esse projeto de lei como o projeto de lei da morte, PL da morte, tá? Então é um problema muito sério que a gente está aí contando com o movimento sindical, tá aí mobilizando as categorias, né? A gente conta com o apoio da sociedade. Os eleitores também, né? Ligando para os seus deputados. Se bem que isso talvez não resolva muito. Né? Então, o discurso, né? O discurso que o governo federal aí está utilizando, o governo estadual está lançando mão também, é o discurso da crise, né? Da crise econômica, né? De que todo mundo tem que fazer esse sacrifício, né? Só que a gente sabe que o sacrifício ele sempre pesa demais para um setor que já está extremamente sacrificado no nosso Brasil, né? Na nossa sociedade, que é o setor dos trabalhadores. Então essa que é a grande questão que a gente procura levantar, né? Chega, né? A gente está meio cansado de ver aí o povo sempre sofrendo as consequências. A gente está querendo romper com esse sistema de Robin Hood aos avessos, né? Onde tira dos pobres para poder favorecer o setor empresariado. E aí, Robson, tudo bem? Tudo bom. No caso específico dos professores, o professorado estadual, né, do estado de São Paulo, o último aumento foi por volta de 4 e alguma coisa, não chegou a 5%, isso em 2014. De 2014 até agora não tivemos nenhum aumento, e se esse PL for aprovado, ficaremos pelo menos mais 2 anos sem reajuste. É um PL que na verdade ou seja, são 6, serão né? praticamente quase 5 anos. Praticamente 6 anos, né? 6 anos. Sim, sem reajuste algum. E a inflação é alta, né? E quer dizer, as perdas salariais
vão chegar quase a 40 e poucos por cento, né, no final de 2019. Então, Isso. quer dizer, eu acho que é PL da morte, porque a gente corre risco de morrer de fome, né, literalmente, já né? perdemos cerca de 40%. Não, hoje, a perda hoje ela já passa de 25%, né? 25%. Considerado o último aumento que a gente teve, não foi aumento, né? Foi recomposição salarial, né? Que a gente teve aí em 2013, né? E de 2013 até hoje nós não tivemos nenhum aumento, né? Não, 2014, desculpa. Foi 2014 foi 4, alguma Isso, coisa. foi a última parcela. Né? Isso, a última parcela do reajuste, né? Então, 2014, já estamos completando aí 4 anos sem reajuste e hoje as perdas salariais já passam de 25%. E o Diese também ele fez um levantamento, Rosa, muito bem lembrado por você, que se for aprovada essa PL da morte, as perdas salariais, no caso dos professores, vai chegar a 50% aí do poder aquisitivo nosso vai despencar, né? Então, olha que legal. Qual que é a previsão? Hoje, o salário base do professor PEB 1, né, que é o professor que dá aula de 1º ao 5º ano, é de R$ 1.565,19. Valerá em daqui 2 anos, né, quando vai deixar de vigorar o PL da morte, R$ 782,60, ou seja, menos que um salário mínimo. E é bom lembrar que não se trata só de reajuste salarial, né? Todos os benefícios que os professores têm serão cessados por um tempo. Muito bem lembrado, Tony. Além da questão da recomposição salarial que vai ficar arrochada, né? A gente vai perder também nos demais benefícios, por exemplo, como quinquênio, sexta parte, né? Licença prêmio, tudo isso será congelado, não vai poder tirar. Mesmo as pessoas que estão aí já prestes a tirar, não poderão tirar. Vai ser um congelamento real mesmo, né? Geral de todo o gasto, né, na área de serviços. Né? Então é uma questão muito séria. Tá? Mas vamos fazer uma pausa na nossa prosa aí, vamos ouvir uma música aí? Bom, eu vou tocar uma música de autoria própria. Vamos lá então. Isso aí, amigos. Gostaria de ressaltar que o Maurício, né, o outro apresentador, o seu professor Toninho, né, como já foi dito no início do programa, o Maurício, por razões de trabalho, hoje não pôde estar aqui presente, né? Mas você é autodidata, Robson? Você fez... Sim, eu sou praticamente autodidata. Eu fiz apenas 6 meses de aula de violão, isso há quase 30 anos atrás, quando eu comecei a tocar, né? E eu comecei a tocar tocando baixo, né? E eu toco baixo até hoje. Espero um dia vir com baixo aqui, né? Para fazer um som com baixo, uns solos de baixo aí. E eu comecei a tocar ao mesmo tempo violão, né? Violão e guitarra também. Enfim,
Mas eu sou autodidata, todo dia. Eu pego um pouquinho, né? Meia hora, 1 hora por dia, todo dia, e fico brincando entre aspas, né? Fico estudando, fico fazendo escalas, enfim. Fico tirando algumas músicas. Aliás, o nosso editor, o Luciano Matucci, também é músico, né? Sim. Gostaria de agradecer os trabalhos dele também. Luciano eu conheço Você ele há conhece? um tempo já. Ele tocou na banda de uns camaradas meus aí. Ah, é? Toca, né? Nos Estranhos Azuis, né? Isso aí. E aí, o que mais a gente pode falar sobre Então, esse sacrifício que a gente está sofrendo? Mano, você tem falado muito disso, né? Que a gente está precisando de sacrificar, né? No momento de crise, o governo federal fala isso, né? Constantemente, né? Trabalhador não reclame, trabalhe, né? E a gente está vivendo um momento de crise. Eu ouvi o líder do governo na Câmara, né? O líder do PMDB na Câmara, o Carlos Marum, né? Falando esses dias para trás na internet. Eu vi ele falando que a gente tem que parar de reclamar e tem que trabalhar, né? O trabalhador tá precisando, o brasileiro tá precisando disso, trabalhar e reclamar mesmo, né? Então é mais esse sacrifício, né? É muito triste a gente ver que os governantes assumem uma postura já com um povo tão sacrificado como o povo brasileiro, né? Um dos países mais injustos do mundo, né? O governo não tem, assim, vamos dizer, um pingo de sensibilidade, né? Para ver aí toda a situação nossa e ainda falar que a gente reclama muito, tem que trabalhar. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? Todo esse esforço do governo do estado, né, com esse PL da morte para refinanciar, renegociar a dívida, né, com a União, ele se dá em detrimento, né, do atendimento às necessidades da população carente, né, que é a população que depende do serviço público, depende da educação pública, depende dos transporte público, né, dos sistemas públicos de saúde, né, de educação, enfim, né. Será justamente esse setor, né, que é predominantemente ligado à classe trabalhadora, que será o mais sacrificado, né? Então isso é muito triste, né? Os direitos da população pobre, sobretudo, que serão atingidos aí profundamente. Verdade, eu estava lendo uma estatística aí ontem, não me lembro se é no UOL, 8% da população brasileira consegue se expressar através da escrita. 8%. Uau, é uma coisa assustadora. Agora, com esse desprezo, vamos dizer assim, né, pela educação, onde nós vamos chegar? O futuro do país está praticamente comprometido. Totalmente comprometido, né? Sem contar o que é que vai ficar as escolas públicas, né? A gente tem visto aí o aumento da violência dentro das escolas, né? Que se devem principalmente ao quê? O corte de gastos, né? O governo do estado de São Paulo, aqui em especial, que a gente está vivenciando, ele tem feito uma política aí nos últimos 2 anos, uma política muito séria de corte de gasto. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, tinha, para atender as 5.300 escolas que compõem a rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação, tinha 270 mil professores contratados pelo Estado para atender essas escolas, que são aproximadamente 4 milhões de alunos. Hoje, o Estado de São Paulo, para atender esse mesmo tanto de alunos, 4 milhões de alunos, nas 5.300 escolas, né, tem 195 mil professores. Houve uma redução. Houve uma redução, né? E uma redução que significou o quê? Muito sacrifício, né? Hoje as escolas, pra você ter uma ideia, cortaram cargos que eram estratégicos dentro da escola. Professor Eu acho que mediador. está havendo falta de professores também, porque ninguém quer ser professor mais. Além disso, né? Vai afastando cada vez mais os quadros, né? Porque dentro das escolas hoje, pra você ter uma ideia, falta professor por licença, por aposentadoria, por algum problema, né? E o governo não está contratando o professor para substituir esse professor que está afastado. Não contrata professores eventuais, né, para substituir aulas onde ocorre a eventualidade da falta. E aí a qualidade do trabalho vai despencando, né? Com a qualidade do trabalho despencando, a clientela nossa, que são os alunos, eles reagem, né? Como que é que eles reagem? De várias formas diferentes. Alguns evadem da escola, outros desanimam, reagem através da violência, né? A violência dentro da escola fica uma coisa latente o tempo todo, né? Então a gente está tendo uma série de problemas que tem uma relação direta, né, com essa política de corte de gastos, com a falta de sensibilidade dos governantes em relação a uma política tão importante, né, tão delicada para a sociedade, para o futuro da nossa comunidade, como é a educação pública. Ô Robson, vamos ouvir mais uma música para dar uma pausa na nossa fala. Outra de autoria minha. Vamos lá.
muito interessante esse som, né? Parece que tem um quezinho da Idade Média, né? Sim, eu curto bastante, É, assim, esse é, estilo essa de som que lembra um cantiga. É, pouco a era medieval, um aham. pouco da cultura Cigana. nórdica, E ao assim, mesmo tempo tem cigana, flamenco. um Flamengo, né? pouco de Cigano. Flamenco. flamenco também. É, Eu percebi um pouco de Gypsy Kings, né? Ô, Toninho, você me permite eu falar claro, que temos mais um tempo, né? claro. Então, tem uma coisa que muito interessante, né? A gente sabe que no dia 28 de abril houve uma grande greve geral no Brasil, né? Ela foi responsável aí para que o governo federal engavetasse temporariamente o projeto de reforma da Previdência, né? Que ele estava tentando, seria a primeira reforma que ele ia tentar implantar aí no começo do ano. E houve uma grande greve geral, né? Que alcançou aí o nosso país, que é um país de dimensão continental, praticamente o território inteiro, né? Foi mais de 40 milhões de trabalhadores que pararam aí, né? A gente considera um momento histórico, um dos maiores greves gerais da história do Brasil. O movimento sindical, de uma forma geral, percebe isso. As centrais sindicais estão se reestruturando, estão se unindo novamente, né? Para amanhã, né? Amanhã vai ser um dia de paralisação, né? Uma demonstração de força, né? Tanto para a gente mostrar aí que os trabalhadores estão aí indignados, né, contra esse PL da morte, né, no caso do governo do estado de São Paulo, tanto para que o governo federal pare um pouco com a questão da reforma da Previdência, repense, né, fazer uma pressão aí com os deputados, né, para que não aprove a reforma da Olha, Previdência. eu gostaria muito de acreditar nesses movimentos, mas com esse exército de mão de obra de reserva que a gente tem de 13 milhões de desempregados, dificilmente um movimento de paralisação, acho que infelizmente pega, né? É Oi. só um parênteses na fala do Matheus, as centrais sindicais estão. O Matheus falou amanhã, né? Mas como o programa é gravado, é É. sexta-feira, dia 10, né? Na verdade. Aham. Né? Sexta-feira, Só dia 10. Perfeito, isso. perfeito. É porque Sexta-feira, o dia 10, muito programa bem a gente lembrado. está Ó. na Bem quinta-feira, dia lembrado. 9 agora, né? Perfeito. Amanhã é sexta-feira, dia 10, né? Sim. Haverá um dia de paralisação aí, né? A gente vai estar paralisando, né? Alguns professores vão estar paralisando. Muito bem lembrado pelo Toninho, né? A questão de que a gente está num momento muito delicado, né? Então a classe trabalhadora ainda está acreditando, né? A gente percebe isso, né? Porque Tá eles se mobilizando. precisam Precisa né, do sobreviver, emprego, né? né? Precisa comer, então acho que é meio complicado isso. Eu acho que vai ter que sentir. As condições objetivas ainda não avançaram a ponto de ter a mobilização. Mas a gente acredita e estamos A gente, continuando aí. a gente tem alguns movimentos na história que mostram que a população se rebela e tal, né? Mas eu acho que os momentos eram outros, né? E era mais de elite também, né? Você pega, por exemplo, a Inconfidência Mineira, não era o povo, eram os escravos. Não houve participação. Não, mas a história, né? A nossa historiografia ela é sempre a história do vencedor, né? Então ela prioriza o aspecto ali da classe média, né? Da burguesia, mas existiu muito, na nossa história muito um movimento De de popular grupos mesmo. populares, né? Inconfidência Baiana, né? A questão do quilombo dos Palmares, Quilombo né? dos Palmares, A balaiada, né? A revolta dos balaias, a própria revolta dos Farroupilha lá no sul, né? Foram vários movimentos populares extremamente importantes que foram duramente reprimidos pelas elites, né? Gente, infelizmente nosso tempo já está terminando. Eu gostaria que vocês se despedissem aí do nosso público, tá? Com certeza, Toninho. Agradeço demais esse convite. Espero estar aqui mais vezes. Me convide sempre, né? A gente está sempre se vendo ali no Jesuíno. E parabenizar aí todos vocês. Agradecer o pessoal da UFSCar, né? Da Rádio UFSCar, por abrir esse espaço tão importante para nós. Aliás, eu gostaria de agradecer a Mariana, especialmente, que foi ela que nos abriu esse espaço há 8 anos atrás. Muito obrigado, Mariana. Eu também agradeço o convite do Toninho, né? A presença do Matheus aqui, grande amigo. E eu gostaria de fazer um agradecimento em público, né? Há 1 ano atrás eu tive um câncer no intestino e fui internado pelo SUS. E na Santa Casa eu fui extremamente bem tratado, bem cuidado. E eu gostaria de publicamente fazer um agradecimento ao pessoal que cuidou de mim lá e depois ao pessoal da quimioterapia. Tudo pelo SUS, né? Não gastei um centavo. E muito obrigado a vocês. É isso, gente. Então, queremos convidar os nossos ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, né? Sempre às 11 horas da quinta-feira, escutando diferente aqui pela Rádio UFSCar. Tá? Até a próxima.